Boa noite. Nós vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura do Salmo 38, a partir do verso 15. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que me pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Quando o salmista escreve esse salmo, ele se encontra cercado de inimigos, ele reconhece a sua iniquidade e ele pede perdão, na esperança de que o verso 21 se concretize na sua vida, na esperança de que ele não seja desamparado por Deus e de que em Deus ele encontre socorro. Milhares de anos depois da escrita desse salmo, o nosso Senhor Jesus, pregado na cruz, recebe o nosso pecado. O nosso Senhor Jesus, pregado na cruz, recebe o nosso tropeço e ele se faz maldição em nosso lugar. Ele se torna aquele que carrega o juízo de Deus pelos nossos pecados. Homens maus, que pagam o bem com o mal, blasfemam contra ele, o punem e o pregam na cruz. E ali naquela cruz, o nosso Senhor clama, Deus meu, por que me desamparastes? O grande temor do salmista de ser desamparado por Deus, de não encontrar em Deus socorro, se concretiza na vida de Jesus Cristo. E Jesus, desamparado na cruz, entrega a sua vida por amor de nós, para que nós pudéssemos receber de Deus aquilo que pertencia a Jesus. Ele é desamparado, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos amados em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e louve a Deus, se você tem Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da sua vida. Louve a Deus se Jesus Cristo carregou na cruz o seu pecado e se hoje, em Cristo Jesus, você carrega a alegria da salvação que existe no nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nesse domingo, Pai, em que fazemos alusão, Pai, àquilo que nós chamamos da Semana Santa, a Sexta-feira Santa, a Páscoa, ó Deus, nesse final de semana em que nós olhamos de maneira mais atenta para a morte e para a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que nós possamos nos alegrar pelo fato de termos encontrado salvação, mas que nós possamos reconhecer que, embora tenhamos recebido de graça a salvação, a nossa salvação teve um preço altíssimo, que nós não experimentamos, mas o nosso Senhor experimentou. O grande medo do salmista, o pavor do salmista, ser abandonado por Deus, esquecido por Ele, se concretizou na vida do nosso Senhor Jesus, que na cruz recebeu a devida punição pelos nossos pecados, o inocente morrendo por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Por isso, nesse domingo, nós queremos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, mas que não permaneceu morto. Ele também foi ressuscitado para se tornar primícia daqueles que dormem. E Ele é a nossa esperança e o nosso Senhor. Por isso, que nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus, engrandecendo a salvação, engrandecendo o nome de Jesus Cristo e a salvação que nós temos nele.
O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer os seus pecados, mas ressurgiu e viu o pranto, Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei da glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
que vive está. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao verso 8, que é o relato que Marcos nos traz da ressurreição de Cristo Jesus. Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, que o Senhor, Pai, possa nos iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que sejamos capazes de compreender as verdades do Senhor e para que possamos ser transformados por ela. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse sábado, nesse domingo, nós celebramos a ressurreição de Cristo de uma maneira um pouco mais especial, por causa da tradição do calendário cristão, de se estabelecer algumas datas nos quais a igreja cristã tradicionalmente se lembra de alguns eventos ou alguns aspectos específicos da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós pensamos, portanto, na ressurreição de Jesus, talvez o primeiro instinto que venha sobre nós é a ideia de que, com a notícia da ressurreição de Jesus, houve grande festa e grande alegria. Mas os evangelhos nos mostram que não foi exatamente assim que aconteceu. Veja bem, para nós hoje, talvez, a ideia da ressurreição de Jesus já tenha até caído naquele senso comum. Naquela parte das nossas vidas onde a ideia, onde a informação está ali guardada numa caixinha. A gente sabe daquilo, mas aquilo não necessariamente vai impactar a nossa vida. Agora pense naqueles dias. Naqueles dias, esse fenômeno, Jesus Cristo sendo ressuscitado por Deus, foi algo completamente inesperado e algo completamente assombroso. Para muitos, a ideia da ressurreição de Cristo, ainda hoje, pode ser um escândalo. Para muitos, a ideia da ressurreição de Cristo, ainda hoje, pode ser algo difícil de compreender. Mas a passagem de Marcos que lemos nos ensina que aqueles que amam Jesus devem responder com fé e obediência à sua ressurreição, para que a mensagem da reconciliação seja plenamente anunciada. Aqueles que amam a Jesus devem responder com fé e obediência à sua ressurreição, para que a mensagem da reconciliação seja plenamente anunciada. Por isso nós vemos aqui nos versos de 1 a 3, essas mulheres que, sem dúvida alguma, amavam a Jesus, mas que tinham a absoluta certeza de que Jesus estava morto. Quando nós lemos essas passagens, Marcos quer frisar para nós Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, o nome de 3 mulheres que ele menciona anteriormente no capítulo 15, tanto no verso 40 quanto no verso 47, quando ele fala que essas mulheres foram testemunhas da crucificação,
da morte e do sepultamento de Jesus. Mulheres que não abandonaram o nosso Senhor, permaneceram ali em torno dele até o fim, para serem testemunhas da morte de Jesus Cristo como uma verdade absoluta. E essas servas do Senhor, que sem dúvida alguma o amavam profundamente, demonstram esse amor a Jesus Cristo agora, na sua morte. A palavra diz que assim que o sábado terminou, ou seja, assim que o sol se pôs no dia de sábado, e para o calendário judaico, para a maneira de contar os dias, naquele momento iniciava-se já o domingo. Então, assim que terminou o período de descanso, elas foram imediatamente comprar aromas, ou seja, comprar óleos perfumados, para que pudessem perfumar o corpo morto de Cristo Jesus. A tradução aí diz embalsamá-lo, mas a ideia não é embalsamar como os egípcios antigos faziam, ou mesmo como nós embalsamamos os nossos defuntos, os nossos mortos hoje. A ideia de embalsamar aqui era perfumar, derramar óleo perfumado, para que o cheiro da decomposição do cadáver não se tornasse muito forte e como uma maneira de honrar a vida daquela pessoa. Por isso, elas compraram esses óleos perfumados com o objetivo de honrar e demonstrar respeito a Jesus. Isso demonstra que, apesar do medo daquilo que havia acontecido com Jesus, elas estavam dispostas a honrá-lo na sua morte. Sem dúvida alguma, eram testemunhas fiéis da morte de Cristo e que o amavam profundamente. E mais do que isso, no verso 2 diz que muito cedo, assim que foi possível, elas já se dirigiram para o túmulo de Jesus. Assim que o sol despertou, havia claridade o suficiente para que elas fossem capazes de identificar exatamente aonde Jesus havia sido sepultado, para que não houvesse engano. Mas ao mesmo tempo diz que era muito cedo, assim que foi possível. E elas chegaram naquele lugar com uma certeza absoluta no coração, a certeza de que elas encontrariam Jesus morto para ser embalsamado. Elas foram com esse objetivo. Isso fica evidente até mesmo na conversa que elas tinham entre si naquele momento. Elas diziam umas às outras: quem vai remover a pedra de entrada do túmulo? A certeza na mente, no coração daquelas mulheres, era de que Jesus estava morto dentro daquela sepultura. E a sepultura havia sido fechada com uma grande pedra. E naquele momento, os discípulos não estavam todos com ela, estavam apenas as três. E a preocupação dela é quem vai remover aquela pedra. Elas não tinham expectativa de que elas encontrariam qualquer coisa diferente do que a situação que elas haviam deixado ali no dia anterior. Um homem morto numa sepultura fechada e lacrada por uma grande pedra. Aquelas mulheres, por mais que amassem Jesus, e sendo testemunhas da morte de Jesus, em momento algum consideraram a possibilidade da sua ressurreição. Marcos registra isso, para que nós possamos ter convicção de que Jesus realmente morreu e de que ele realmente foi sepultado. De que a ideia da ressurreição de Cristo não foi algo planejado pelos discípulos, não foi algo maquinado pelos discípulos. O que aconteceu, na verdade, com a morte de Cristo foi uma grande decepção na vida dos seus discípulos. Foi uma grande tristeza na vida dessas pessoas que haviam seguido Jesus. Não foi um teatro, não foi uma encenação. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de fato, havia recebido sobre ele o castigo que nos trouxe a paz. E aquelas mulheres que amavam Jesus foram testemunhas da sua morte. Mas aqueles que amam a Jesus devem responder com fé e obediência à sua ressurreição. A morte de Jesus, embora seja um fato profundamente triste, é um fato absolutamente comum. Todos aqueles que haviam sido pregados na cruz naqueles dias haviam morrido, haviam sido sepultados e haviam permanecido na sepultura.
A morte de Jesus não é um fato extraordinário para essas mulheres. Mas Marcos nos conta, no verso 4, que quando aquelas mulheres se aproximaram da sepultura de Jesus, preocupadas ainda com a questão da pedra, foram chamadas a atenção a um fato completamente inusitado. Elas olharam e viram que a pedra já estava removida. E isso, sem dúvida alguma, lhes trouxe surpresa, porque, como Marcos registra, era uma pedra muito grande. Não havia sido removida ali por um bater de vento. Não havia sido mexida por algum tipo de evento de pequena escala. Aquela pedra deveria ter sido propositadamente movida de alguma forma, e mais do que isso, deveria ter sido movida por mais de uma pessoa, porque, como Marcos diz, era uma pedra grande. Ou seja, era algo completamente inusitado para aquelas mulheres. O que passava no coração delas fica difícil da gente saber aqui apenas pelo texto de Marcos, mas outros evangelhos nos contam que aquelas mulheres foram tomadas de tristeza. Quando não se encontra o corpo de Jesus, o pensamento inicial não é que ele ressuscitou. Nós precisamos lembrar que nós conhecemos o final da história, mas elas ainda não. Provavelmente foram tomadas de grande tristeza, achando que o corpo do Senhor Jesus havia sido roubado. Mas, na verdade, o que elas encontram ali são fatos que apontam para a certeza da ressurreição. E a pedra removida é apenas o primeiro fato que elas identificam que apontam para a ressurreição de Cristo Jesus. O seu tamanho indica a necessidade de uma intenção para que aquela pedra fosse rolada. Não havia acontecido um acidente, mas havia acontecido algum tipo de intervenção. Talvez a princípio elas pensassem em uma intervenção humana. Mas quando entram no túmulo, para surpresa delas, encontram ali dentro um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Provavelmente o túmulo onde Jesus foi colocado era um buraco escavado com uma mesa colocada assim, uma de um lado, outra do outro, e mais uma aqui na frente, formando como que um U. O corpo de Jesus depositado aqui e esses dois espaços vazios. Quando elas entram, portanto, elas encontram aquele homem assentado. E o assombro é tanto, aquela imagem fica tão marcada na mente delas, que elas são capazes de, na hora de recontar a história, saber até mesmo de que lado aquele jovem estava. Mas aquele jovem não era um jovem normal. Não era o coveiro do cemitério, não era uma pessoa de passagem, não era alguém que passou, viu o túmulo aberto e resolveu entrar para se proteger dos elementos. Não. A descrição que é feita aqui nos remete à imagem de quando anjos ou mensageiros de Deus vinham dar anúncio aos servos de Deus. Aquele jovem utilizava vestes brancas, geralmente essa é a descrição que nós temos dessas figuras angelicais. E não só isso. Aquelas mulheres ficaram surpreendidas e atemorizadas. O uso das palavras aqui nos remetem às mesmas experiências de outros servos e servas de Deus quando se depararam com anjos do Senhor. O que elas sentiram foi o temor de estarem diante de uma criatura celestial. E foram pegas completamente de surpresa, porque aquilo que elas viram não se encaixava na mente delas com qualquer expectativa que elas pudessem ter e com qualquer ideia de estarem diante de um mero humano. Aquele jovem estava sentado ali como que esperando por elas. Um anjo, como tantos outros anjos no passado, para anunciar uma boa notícia. A mensagem que aquele anjo, que aquele ser trazia para essas mulheres, continham elementos de boa notícia, elementos das boas notícias do próprio Evangelho. Veja só, quando aquele jovem é visto por elas e aquelas mulheres são surpreendidas e atemorizadas, no verso 6 descreve que ele, porém, disse para elas, ou seja, como resposta ao temor, como respostas àquela surpresa, ele traz essas palavras de boas notícias.
Primeiro, ele traz aquela expressão, não vos atemorizeis. A exortação a não ficarem com medo. A exortação a reconhecerem que aquilo que estava acontecendo era algo bom. É a mesma palavra que é dita para Maria. Não tenha medo. É a mesma palavra que é dita para todos os outros servos e servas do Senhor no passado, quando se deparam com o ser celestial e, tomado de medo, de pavor, diante de tal imagem, recebem esse primeiro conforto. Não tenham medo. Eu vim trazer uma boa notícia. E qual é a boa notícia que aquele jovem vestido de branco veio trazer? Bom, ele começa dizendo: vocês buscam aqui Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Essa é a boa notícia. Ele não está mais aqui, ele não permaneceu morto, ele foi ressuscitado. A nossa Bíblia muitas vezes traduz ele ressuscitou, mas no grego a ideia aqui é ele foi ressuscitado, ou seja, a boa notícia é que o poder de Deus agiu em Jesus e ele foi ressuscitado, dando a ideia de que de fato ele era o Messias, de que a sua obra na cruz foi aceita pelo Pai e de que ele recebe, portanto, as recompensas da sua obediência na cruz. Ele é a primícia dos que dormem. Ainda, a palavra que o anjo usa aqui para buscar a Jesus, Marcos usa de uma maneira muito especial no seu evangelho. Quase sempre quando ele menciona estar buscando Jesus, usando essa palavra, ele menciona de maneira negativa, dando a ideia de que você está buscando Jesus da forma errada ou no lugar errado. É como se fosse uma pequena repreensão. Você está buscando Jesus aonde você não deveria estar buscando, porque a natureza de Jesus e a natureza da obra de Jesus o coloca num outro lugar ou com uma outra disposição. É como, por exemplo, quando os fariseus buscavam de Jesus um sinal, ou quando os discípulos buscavam Jesus para fazer milagres e Jesus estava orando, se preparando para ir para outras cidades anunciar o reino. Aqui, essas mulheres buscam o crucificado na sepultura. Mas o próprio Jesus já havia dito que ele haveria de ressuscitar. Por isso, a boa notícia que o anjo traz é que elas estão buscando Jesus no lugar errado e da forma errada. Ele não está mais aqui. E o anjo as convida a olhar e verem como testemunhas, assim como elas viram a crucificação, assim como elas viram o sepultamento, elas agora são chamadas a ver a sepultura vazia. Aquele que deveria estar lá não está. Ele ressuscitou. Jesus estava sendo buscado no local errado e com as expectativas erradas. O local de Cristo. O local do Nazareno não é debaixo da terra. O local do Nazareno não é na sepultura. E o estado do Cristo crucificado não é a morte, mas a vida, a ressurreição. A mensagem que aquele anjo traz para essas mulheres possui elementos de boa notícia. É um convite àquelas mulheres a serem testemunhas oculares e a reconhecerem de que aquele que foi crucificado foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso é, inclusive, uma parte do credo dos apóstolos, do conjunto essencial da fé cristã. Jesus Cristo foi morto sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme o testemunho de pessoas que o viram na cruz, que o viram na sepultura e que agora já não o veem mais naquele lugar. Os fatos encontrados por aquelas mulheres apontam para a certeza da ressurreição. E é por isso que aqueles que amam a Jesus devem responder com fé e obediência a essa ressurreição. Porque Jesus não permaneceu morto.
A princípio, a intenção daquelas mulheres de honrarem ao Senhor por meio dos aromas que elas depositariam no seu corpo demonstravam o amor, demonstravam a reverência que tinham por Jesus. Mas agora o Cristo ressuscitado exige dos seus discípulos uma nova maneira de honrá-lo, uma nova maneira de demonstrar amor por ele. Talvez fosse mais fácil para aquelas mulheres demonstrarem o amor e o respeito por Jesus, cuidando do seu corpo morto. Mas agora, o seu corpo ressuscitado, o Cristo vivo, exige delas uma resposta de fé e de obediência. E é isso que o anjo diz no verso 7. No verso 6 ele fala, não vos atemorizeis. No verso 7, mas ide e dizei. Ou seja, a reação correta ao Cristo ressuscitado não é o medo, mas é a obediência em fé, na certeza de que ele ressuscitou, de que ele não está mais ali. Aquelas mulheres, portanto, recebem boas notícias que devem ser anunciadas. A oposição ao temer é anunciar. Ide e dizei. São imperativos. E são imperativos contrários ao temor, ao medo, ao assombro. Ide e dizei. É por isso que a ressurreição de Cristo precisa ser recebida com fé, na certeza de que ele não está lá porque ele ressuscitou conforme as profecias e conforme aquilo que ele disse. Porque a missão que nos é dada como testemunhas de Cristo é de irmos e anunciarmos as boas notícias da ressurreição de Cristo. As boas notícias, portanto, devem ser anunciadas. 2 imperativos são dados àquelas mulheres. Ide e dizei, vão e falem. O anjo especifica para quem elas deveriam dizer. Deveriam falar aos discípulos. Aqueles mesmos discípulos que abandonaram Jesus na cruz. Aqueles mesmos discípulos que não estavam com aquelas mulheres naquele momento. Aqueles mesmos discípulos que permaneciam trancados numa sala com medo. Elas deveriam ir e anunciar as boas novas da ressurreição de Cristo Jesus. Especialmente para Pedro, que tem o seu nome destacado. E se nós lermos a história anterior, nós sabemos por que é que o nome de Pedro está destacado. Quando Jesus fala que haveria de morrer e ressuscitar, Pedro diz que jamais abandonaria o Senhor. E o Senhor diz, mas você vai me trair, você vai me negar. E de fato, no momento em que Jesus Cristo estava sendo julgado e condenado, Pedro, por 3 vezes, teve a oportunidade de dizer que era um discípulo de Cristo, mas por 3 vezes ele afirmou não conhecer e não ter parte com Jesus. Por isso, aquelas mulheres agora recebem uma notícia que deveria ser anunciada, uma notícia de alegria, uma notícia de renovação. Afinal de contas, a boa notícia é que havia perdão para Pedro e para seus discípulos. Assim como existe perdão para todo aquele que pecou contra Cristo e arrependido busca a sua restauração. Essa é a boa notícia da ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo existe redenção, existe recomeço, existe novidade de vida. Jesus estava cumprindo aquilo que ele havia prometido para os seus discípulos. Em Marcos, no capítulo 14, versos 27 e 28, ele fala para os seus discípulos que ele haveria de morrer, mas que ele os encontraria na Galileia. Portanto, os seus discípulos agora precisavam crer e ir para a Galileia, e essa é a notícia que aquelas mulheres recebem. Jesus sabia que seria abandonado e negado por Pedro. E a notícia que aquelas mulheres foram encarregadas de levar aos discípulos é, olha, ele está vivo e ele espera vocês. A sua morte pagou todos os pecados, inclusive os pecados de Pedro. Existe reconciliação, existe recomeço na ressurreição de Cristo Jesus. Existe perdão na ressurreição de Cristo Jesus. O contexto
de Marcos 14, 27 e 28 é que Jesus seria pedra de tropeço e as suas ovelhas seriam dispersas, mas que depois deveriam ser reunidas novamente. E é isso que Jesus está dizendo. Ele morreu, seus discípulos ficaram escandalizados, espalhados, mas agora que ele ressuscitou, está na hora de se ajuntarem novamente. São palavras de perdão, palavras de reconciliação. É o resultado da morte, é o resultado da ressurreição, é a boa notícia de que em Cristo Jesus existe restauração, existe renovo, existe recomeço. Aqueles que amam Jesus devem responder com fé e obediência à sua ressurreição. E devem fazer isso para que a mensagem da reconciliação seja plenamente anunciada. Porque no verso 8, a história continua dizendo que aquelas mulheres saíram, de fato, mas saíram fugindo. Ou seja, elas saíram dali às pressas. Elas não saíram dali cheias de alegria, elas saíram dali correndo, estavam possuídas de temor e de assombro, de medo. Estavam possuídas de uma sensação, um sentimento de não saber explicar o que estava acontecendo. Imagina a situação dessas mulheres, de chegarem ali para os discípulos e falarem: olha, o corpo de Jesus não está lá, ele ressuscitou. E serem tidas como loucas. De falarem isso e as pessoas a julgarem dizendo: olha, o corpo de Jesus foi roubado, vocês estão inventando histórias. Imaginem o medo dessas mulheres. Afinal de contas, havia um anjo ali dizendo que Jesus Cristo não estava mais lá e que agora Jesus os esperava na Galileia. Imagina o medo daquelas mulheres com algo tão grandioso, tão sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos assombrar com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo não pode ser uma data comemorativa, uma vez por ano. A ressurreição de Cristo não pode ser um feriado, não pode ser uma campanha publicitária. Deve nos trazer assombro, temor. Um homem morto, um corpo morto, sem vida. As funções vitais, as funções biológicas haviam cessado e o mesmo poder que criou o universo agiu naquele corpo para lhe restaurar a vida. Isso deve nos trazer assombro. Aquelas mulheres assombradas fugiram. Mas depois que elas fugiram, o que aconteceu no coração delas foi medo. Nós não podemos deixar o assombro se transformar em medo. Porque elas não disseram nada a ninguém. O medo de serem julgadas, o medo de serem tidas como loucas, o medo de não saberem explicar, o medo de serem chamadas de tolas, fizeram com que elas calassem o testemunho. Mas aqueles que amam a Jesus, e aquelas mulheres amavam Jesus, testemunharam disso na sua morte, devem também responder com fé e obediência na sua ressurreição, para que a mensagem da reconciliação seja plenamente anunciada. A morte de Jesus foi um fato histórico concreto, testemunhado. Havia evidente amor e disposição em honrar Jesus no coração dessas mulheres. Havia uma resolutividade de perfumar o corpo morto de seu mestre. Mas essas mesmas convicções, essas mesmas disposições de honrar a Jesus na sua morte se transformaram em medo quando tomaram conhecimento do Cristo ressuscitado. E a resposta para a ressurreição de Cristo é o assombro que gera fé e obediência, e não medo. Em outras passagens do Evangelho de Marcos, nós vemos os discípulos e mesmo espectadores de Jesus tomados de assombro diante da manifestação da divindade e do poder de Jesus. E esse assombro muitas vezes sendo transformado em medo, a ponto dos discípulos olharem para Jesus e pensarem ser um fantasma, a ponto de homens que viram um homem sendo liberto de demônios, pedirem para que Jesus se retire do seu país. Porque o assombro se transformou em medo em diversas vezes. O assombro e o medo trazem consequências negativas, porque são momentos nos quais as convicções sobre o natural e sobre o sobrenatural são desafiadas.
A expectativa, talvez, fosse que, quando aquelas mulheres ouviram essa notícia, toda tristeza fosse transformada em alegria. Talvez imaginemos que essa cena devesse ser como a cena de filmes, onde a música vai aumentando, onde elas se entreolham sorrindo, deixam cair os perfumes e saem de lá celebrando. Mas a história do Evangelho não é um filme, é a história da vida real. E na vida real as coisas são um pouco diferentes. Quando somos confrontados com as nossas percepções, com os nossos preconceitos, quando a nossa mente é desafiada a crer em algo que estava além das nossas suposições anteriores, quando nós vemos fatos que contrariam as nossas expectativas a respeito de Jesus, nós ficamos assombrados. Sermos confrontados com a dimensão da divindade de Jesus, muitas vezes nos traz assombro, e esse assombro às vezes gera medo. E assim como aquelas mulheres, diante da magnitude da realidade da ressurreição, nós também podemos ficar paralisados, com medo de sermos julgados como tolos, com medo de que, se falarmos da ressurreição de Cristo, seremos tidos como pessoas loucas. Algumas vezes ficamos paralisados, porque se Jesus de fato ressuscitou, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e de quantas maneiras nós temos desobedecido a esse ser tão poderoso e temos negligenciado a sua presença nas nossas vidas. Muitas coisas podem nos paralisar. Diante do Cristo ressuscitado, o assombro pode se transformar em medo. E às vezes é mais fácil sermos pessoas de ação quando pensamos num Cristo morto e deixado no túmulo, do que quando temos que lidar com o fato de que Ele está vivo, é poderoso e reina sobre todas as coisas. A ressurreição de Jesus exige de nós fé e obediência. Receber a notícia com confiança e obedecer à missão que nos foi dada é o que Jesus espera dos discípulos que o amam diante da sua ressurreição. A pandemia, sem dúvida alguma, nos tirou do piloto automático da rotina da igreja. Cada um agora precisa se encontrar com Cristo vivo e confiar e obedecer de forma pessoal, sem ser levado pelo grupo. É um desafio. De repente, nós estamos dependendo apenas do Cristo ressuscitado para as nossas vidas espirituais. Não existem mais distrações, existe apenas Ele. E isso pode ser assustador, pode ser assombroso e pode nos trazer paralisia. Mas o nosso consolo está no fato de que a história não termina com esse tom sombrio e com esse final aberto. Porque embora Marcos não registre como aquelas mulheres depois deram o seu testemunho a respeito disso, nós sabemos de algo. Marcos registrou essa história. E se Marcos registrou essa história, é porque alguém lhe contou essa história. Isso quer dizer que em algum momento, depois do versículo 8, o medo no coração dessas mulheres foi transformado em fé. E a fé foi transformada em obediência. E essas mulheres, num primeiro momento com medo, se transformaram então em testemunhas da verdade de Cristo. E testemunhas tão poderosas, que pense bem, naqueles dias o testemunho de uma mulher não era aceito num tribunal. Mas o testemunho daquelas mulheres foi tão impactante e tão verdadeiro. E a ressurreição de Cristo é um fato tão incontestável que os discípulos registraram o testemunho delas, porque era verdadeiro, independente delas serem mulheres ou de quem quer que elas fossem. Porque era a verdade. E porque elas falavam com a convicção da verdade. E porque elas eram de fato testemunhas do fato. Em algum momento, o medo no coração daquelas mulheres se desfez. E a ressurreição de Cristo foi aceita por fé. E elas então deram o testemunho da boa notícia. Nós sabemos disso, porque Marcos registrou o testemunho delas aqui.
Sabemos que foram elas que contaram essa história, porque até mesmo o estado de espírito delas, com relação à questão da pedra, ficou registrado. E sabemos que elas contavam essa história com tamanha propriedade que elas encheram a história com os detalhes que elas se lembravam, que lhes chamaram a atenção. O medo das mulheres, em algum momento, se transformou em fé e em obediência. A ressurreição foi anunciada por essas testemunhas, o medo foi rompido e os nomes dessas mulheres foram escritos aqui como testemunho de um fato. O nosso Senhor Jesus foi ressuscitado. Ele não está mais na sepultura, ele vive. Sem o assombro inicial da ressurreição, não existirá fé e nem obediência. Sem a contemplação da dimensão do que é a ressurreição, nós não quebraremos os nossos modelos, rotinas e as nossas suposições. É preciso reconhecer o quão surpreendente, o quão assombrosa é essa verdade. Jesus Cristo morreu, mas ele foi ressuscitado. E o assombro exigirá fé. Fé que nos será dada pelo Espírito. E a fé nos dará coragem para obedecer. E em obediência, nós iremos e nós anunciaremos que Jesus Cristo ressuscitou e na ressurreição de Cristo existe redenção e restauração. Sem o assombro, nós continuamos com a nossa rotina. Sem o assombro, a ressurreição de Cristo é só mais um feriado no calendário. É só mais uma data comemorativa. É só mais um dia explorado comercialmente. Sem o assombro da ressurreição, a ressurreição de Cristo é uma vez ao ano. Meus irmãos, minhas irmãs, sem o assombro da ressurreição, nós continuaremos a perfumar um corpo morto, que nem sequer mais está morto ali. Continuaremos com ações vazias, de uma religiosidade que não corresponde à realidade do Cristo vivo. Cristo ressuscitou. Deixe o peso dessas palavras tomar a sua mente. Deixe o peso dessas palavras tomarem o seu coração. Aonde e como você tem buscado Jesus? Ele foi ressuscitado. Ele é o Deus e o Rei Todo-Poderoso. Ele vive e ele reina. Reflita sobre isso. A sua vida tem sido vivida de acordo com essa realidade. Reflita sobre a dimensão e sobre a implicação dessas palavras. Ele vive. Reflita sobre o que significa saber que Jesus é o Nazareno crucificado e ressuscitado. Reflita sobre como devemos responder a essa verdade nas nossas vidas. Porque aqueles que amam Jesus devem responder com fé e com obediência à sua ressurreição, para que a mensagem da reconciliação seja plenamente anunciada. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, essa é a nossa oração nessa noite. Que a ressurreição de Cristo, que a realidade desse fato tão extraordinário, tome os nossos corações e as nossas mentes, de tal maneira que sejamos tomados pelo assombro dessas palavras. Ele ressuscitou. O seu corpo morto foi restaurado. Que essas palavras possam se assentar na nossa mente, no nosso coração. E que o assombro, diante de tão maravilhosa obra, possa desafiar as nossas vidas a serem transformadas em uma vida de fé e de obediência. Para que nós possamos receber da redenção, para que estejamos juntos do Senhor e para que sejamos capazes de anunciar a boa notícia de que o Cristo ressuscitado traz redenção e restauração. Te pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai
e que a consolação do Santo Espírito de Deus tome os nossos corações, nos enchendo de assombro pela ressurreição e transformando o assombro em uma fé obediente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que dê uma semana cheia do cuidado paternal do nosso Senhor.